Capítulo 58. Dizem que o mal não descansa, por isso nenhum de nós dorme esta noite. Vou para a sala e pego minha pasta, aqui tem um X vermelho, que escondi de Morgan apenas 2 dias atrás, e levo para o escritório de Patrick. Ele está me esperando no escuro, mas acende a luminária da escrivaninha quando entro. Página por página, Patrick examina os dados. Para na seção que contém fórmulas escritas na letra bonita, europeia, de Lorenzo. Você fez isso? Balanço a cabeça, depois percebo que ele não pode me ver. Não. Lorenzo. Aham. O quê? Pergunto, me esforçando para ler à luz fraca. É uma coisa linda. Eu entendia, e ainda entendo, um pouco do trabalho de Lorenzo, mas Patrick tem a formação em bioquímica para processá-lo. Ele lê cada anotação, cada comentário rabiscado, os lábios se movendo enquanto vai de página em página. Quando chega ao fim da 4ª página, vira colocando o papel sobre os outros, voltado para baixo. Não sou suficientemente rápida. A cabeça de Patrick se move um pouquinho à esquerda, para longe da página 5 das anotações de Lorenzo, e seu olhar pousa no verso da folha anterior. Patrick e eu trabalhamos de modo diferente. Minhas mesas sempre foram atulhadas de coisas desnecessárias, uma foto emoldurada, um pacote de chiclete, creme para as mãos, canetas e lápis além do que preciso. Em consequência eu examino a papelada pegando a folha de cima e colocando na parte de baixo da pilha. Patrick, com uma mesa estéril feito um piso de hospital, faz 2 pilhas, uma lida e uma não lida, virando cada página terminada e colocando à esquerda. E é por isso que nunca vi o que Lorenzo escreveu no verso da página 4. Parece um poema, mas não muito estruturado. Os versos são cortados aqui e ali, uma palavra numa linha, depois uma pausa, em seguida uma frase. De onde estou sentada, diante de Patrick, é impossível ler o texto de cabeça para baixo, mas identifico o título com bastante clareza. A Gianna. Diz Patrick. Seu italiano é tão fluente quanto seu Swahili, por isso sei que não vai entender nada. Mas há certas palavras que entregam, amore, vita, meu nome. Ele tira os óculos de leitura e olha para mim do outro lado da mesa. A luz da luminária mostra cada ruga em seu rosto. Ele está muito apaixonado por você. É mútuo? Hesito, e acho que é isso que me entrega, ali no escuro, ainda que meu rosto não deva ser nada mais do que uma silhueta vaga. Certo, diz ele. Certo. Como se tudo estivesse certo. Que tal você fazer um café, amor? Pede ele. Claro. Sei que ele precisa de 1 minuto, talvez de vários. Na cozinha meço 5 colheres de café forte, encho o reservatório com água e olho a cafeteira pingar lágrimas pretas na jarra vazia. Quando o café está pronto, quando eu estou pronta, coloco, numa bandeja, canecas e açúcar, assim como o leite de uma caixa quase cheia, uma lembrança medonha de que Steven foi embora. E volto ao escritório. Se Patrick chorou ou não, não dá para saber. Agora ele se porta de modo totalmente profissional, tomando notas e examinando símbolos estequiométricos esquecidos num livro de química que ele abriu na mesa. E então? Pergunto. Ele balança a cabeça. Parece irreversível, até fácil, mas não sei fazer. Para começo de conversa, eu não tenho um laboratório. Em segundo lugar, faz 20 anos que trabalhei em um. E o seu? Ele faz uma pausa, se corrigindo. E Lorenzo? Afinal, ele é o pai dessas equações, não é? Ao ouvir a palavra pai, meu café desce pelo lugar errado. Certo. E o problema de solubilidade em água? Patrick chega a sorrir. Essa é a parte brilhante. Ele já é solúvel em água, pelo menos para nossos propósitos. Presumindo que você não se incomode com efeitos colaterais indesejados. Ele aponta para o trabalho final de Lorenzo, a chave cognitiva que,
quando virada na fechadura de células do giro temporal superior do hemisfério esquerdo do cérebro, abrirá a porta para a recuperação. Ou, no caso do antissoro, cria uma sala cheia de caos de palavras. Sei o que Patrick quer dizer, e não me importo com qualquer efeito colateral de uma aplicação sistemática da droga, não quando estamos falando do sistema do reverendo Cal Corbin. Ou do presidente. Acha que ele pode ter isso pronto até segunda-feira de manhã? Pergunta Patrick. É pouco tempo. É para quando a próxima reunião de todo o pessoal do Projeto Wernicke está marcada. Todo o pessoal do seu prédio vai estar na Casa Branca. O reverendo Cal também? Patrick assente. Ele também. Certo, penso. Segunda-feira. O relógio na mesa de Patrick marca 6h41. Capítulo 59. Mal ou não, eu durmo e, durante 3 horas doces e sem sonhos, não penso no plano, em Patrick nem em Lorenzo. Não penso no lugar onde Steven pode estar nem se deu, o carteiro transformado em espião, está numa sala fechada decidindo se abre o bico ou se vê suas filhas implorarem enquanto Thomas trabalha nelas. Não penso no cotoco queimado onde antes estava a mão de Olivia King, nem se Lynn e Isabel foram apanhadas e agora estão a caminho da prisão. O sono é uma bênção enquanto dura. Sem nada além de café no estômago, vou para o laboratório, com as anotações de Patrick dobradas dentro do pó compacto que levo na bolsa. Lorenzo está em sua sala, fazendo café. Quer um pouco? Pergunta ele. De jeito nenhum. Já posso sentir uma úlcera no estômago. Pego o pó compacto, abro, tiro rapidamente o papel e o deslizo pela mesa. Vou deixar tudo preparado para a Sra. Hay. Encontre-me lá embaixo quando estiver pronto. Minha sala está vazia e escura, exatamente como a deixei ontem. Sei que Lynn não voltou. Pior, tenho certeza de que ela não vai voltar. Portanto, tenho um plano. Esperança, não tanto. Meu reflexo no elevador me olha de volta, dos 3 lados. Pela frente não estou tão ruim, um pouco de olheiras, o cabelo despenteado como sempre, o rosto meio abatido pela dieta recente de café e água. A visão lateral mostra uma eu diferente daquela com a qual estou acostumada. Eu me lembro de endireitar as costas e levantar o queixo. Não há sentido em permitir que a Sra. Hay me veja derrotada, ela só iria se preocupar. Tento encolher a barriga, mas não adianta. O volume irregular embaixo da blusa me lembra de que precisei deixar o botão da calça jeans aberto. Meu Deus, espero que Patrick não tenha notado quando se despediu de mim com um beijo, hoje cedo. Dentro do laboratório, digo olá aos roedores e coelhos remanescentes, ignoro o freezer onde os 12 ratos mortos esperam para ser dissecados e preparo uma sala lateral para a Sra. Hay. É simples e estéril, não exatamente o que eu tinha em mente para seus primeiros momentos se juntando de novo ao território da linguagem, mas posso melhorar. Volto para a sala das gaiolas e pego um coelho da fila de cima, colocando-o num cubo de acrílico com buracos altos de cada lado, acrescentando uma cama de lascas de madeira, um tubo para água e algumas bolinhas de ração. Sei que são feitas de alfafa, mas têm cheiro de bosta. É isso aí, tambor, digo a ele. Tenho uma nova amiga para você conhecer. Morgan entra. O que é isso, Jean? Pergunta ele. Pensei que você tinha terminado os testes com animais. De novo meu cérebro diz para o meu corpo ficar ereto. Ele está aqui para a Sra. Hay. Achei que ela fosse querer ver alguma coisa além de uma parede branca. Ele dá de ombros, como se nossa primeira paciente não fosse nada mais do que um animal de laboratório, na mente de Morgan, provavelmente é o que ela é. Você vai descer para o teste? Pergunto, carregando a casa de plástico de tambor mais para perto da sala onde vou aplicar a injeção em nosso primeiro indivíduo humano. Eu não perderia isso por nada. Abro o armário refrigerado, onde Lorenzo guardou os frascos com nosso soro antiafasia. Ele rotulou o segundo grupo de frascos, os que mataram os camundongos,
com um X vermelho e o segregou numa prateleira diferente. Onde os 6 tubos de vidro deveriam estar, há apenas um. Você pegou os outros? Pergunto a Morgan. O quê? Seus olhos se movem para cima e para a esquerda enquanto ele se esquiva da pergunta. Morgan se vira para sair, e eu tenho uma ideia. Até que ponto você está conectado? Seus olhos se estreitam e seu rosto se enrijece, uma mistura de suspeita e medo. Digo, forçando um sorriso de menina. Eu só estava pensando se você já esteve dentro, você sabe, da Casa Branca. Como um peixe em busca de um anzol, ele engole a isca que eu joguei e relaxa. Anda, peixinho, penso. Pegue. Morda a isca. Na verdade, continua Morgan, e estufa o peito, de novo tentando ocupar mais espaço do que pode. Fui convidado para ir lá na segunda-feira. E graças a você, Jean. Você é parte imprescindível desta equipe. O sorriso continua grudado no meu rosto, mas desta vez não preciso forçá-lo. Que maravilhoso, Morgan. Maravilhoso mesmo. Olha, a gente precisa se preparar, portanto. Ele me interrompe. Sem dúvida, Jean. O que você precisar. Vamos trazer a Sra. Rei para baixo quando ela chegar. Ele enfia o indicador na gaiola do coelho, sacudindo-o. Oi, coelhinho. Não é uma boa ideia, Morgan. Eles são territoriais. É só um coelhinho bonitinho. Ele recolhe a mão como se tivesse encostado no fogo. Porra! Ele me mordeu. Mal consigo conter uma gargalhada enquanto ele grita. Bicho escroto. Só serve para uma coisa, não é? Observo o sangue brotar no dedo de Morgan. Espere aí. Você não vai morrer. Enquanto estou fazendo um curativo no dedo dele, Lorenzo entra. O que aconteceu? Pergunta ele. Ferimento infligido por coelho, respondo, colocando mais iodo do que o necessário no furo no dedo de Morgan. Lorenzo sorri. Não é o Silvilagus floridanus, doutora M.C. Clela. Eles foram testados para raiva? Ele se inclina e inspeciona o ferimento, balançando a cabeça. Pode ser ruim. O rosto de Morgan passa por todo o espectro, de rosa a verde e ao tom doentio de cola de papel de parede. Ele não vê Lorenzo piscar para mim, por cima da sua cabeça. Você vai ficar bem. Eu termino o curativo e levo Morgan para fora do laboratório. Vejo você em 1 hora mais ou menos. Depois, virando-me para Lorenzo, acrescento, quem será que vai buscar a Sra. Rei? Não será o Deu, sei disso. Sharon é uma acompanhante igualmente improvável, deve estar presa junto com o marido. Visualizo Poe e seu bando de capangas de terno, utilitários pretos e óculos escuros indo pela estrada de terra até a fazenda dos Rei, revirando celeiros e estábulos até achar a oficina de Deu. É uma imagem mental terrível. E então? Pergunto a Lorenzo. Ele assente. Laboratório de Bioquímica. Depois, em italiano, sussurra, preciso trabalhar a noite e o dia de amanhã inteiro, mas dá para fazer. Ponho a casa de acrílico de tambor na sala onde a Sra. Rei vai ficar e penso em colocar Lorenzo a par das minhas atividades e conversas da madrugada. O poema. O cansaço derrotado, mas de algum modo com aceitação, nos olhos de Patrick. Em vez disso, enquanto andamos pelos ladrilhos brancos do laboratório principal até a porta trancada do outro lado, mudo a abordagem. Morgan vai à Casa Branca na segunda-feira de manhã, digo, dando o tom necessário de espanto à minha voz. Grande reunião. Você acha que algum dia a gente vai ver o interior daquele lugar? Depois acrescento, Patrick vai estar lá. A compreensão ilumina o rosto de Lorenzo, mas ele não diz nada. Vou dizer o resto a ele assim que estivermos no laboratório de bioquímica. Ou não. Ele enfia o crachá na fenda e, desta vez, no lugar de a luz ficar verde, ao invés do pingue suave,
dos estalos eletrônicos e mecânicos, há um som agudo de campainha e uma luz vermelha piscando. Experimento o meu, com o mesmo resultado. Estamos trancados do lado de fora. Capítulo 60. Estou falando com Morgan pelo interfone antes que Lorenzo possa me impedir. Precisamos de acesso ao laboratório de bioquímica. Depois, percebendo a fúria na minha voz, acrescento: deve haver algum erro, Morgan. Será que você pode? Ele me interrompe. Não, não precisam. E não, não posso. O quê? A palavra sai como se eu tivesse acabado de cuspir bem na cara de rato de Morgan, exatamente o que eu gostaria de fazer. Jean, diz ele, e eu me preparo para seu sermão de professor impaciente do jardim de infância. Se o teste com a tal senhora Rei for bem sucedido, seu trabalho terminou. Você e Lorenzo não têm mais serventia. Ah, temos sim, penso. E Lin, completo, jogando verde. Ou Lin não está mais na equipe? Claro. Quis dizer você, Lorenzo e Lin. Toda a equipe. Lorenzo, que está ouvindo com a cabeça tão perto da minha que posso sentir seu queixo barbado espetar, intervém: Morgan, nós precisamos do laboratório para a propagação. Temos uma quantidade limitada do soro. Você sabe disso. Silêncio. Então Morgan responde: isso está sendo resolvido. Por outra equipe. Quero dizer, a propagação. Certo. E a engenharia reversa. A equipe dourada deve estar ocupada feito uma colmeia. Assinto para Lorenzo e aponto para a geladeira atrás dele, depois prendo o fone do interfone entre o ouvido e o ombro, deixando as mãos livres. Levanto 6 dedos, depois só um. Maravilha, diz Lorenzo depois de abrir a geladeira e contar os frascos. Ele fala sem som: Morgan. Dou de ombros, como quem diz: quem mais? Jean? Me ouviu. Eu falei que a senhora Rei está aqui. Vamos levá-la para baixo dentro de alguns minutos. Sim, Morgan, ouvi. Eu desligo. Ontem à noite, ou hoje de manhã, perguntei a Patrick sobre a viabilidade de reverter o soro, transformar nossa cura numa arma usando apenas o produto. Dá para fazer sem as fórmulas de Lorenzo, respondeu ele na escuridão do escritório. Se eles tiverem o tipo de químicos certos na equipe dourada. Ele examinou as anotações, dessa vez usando meu método, a página de cima indo para baixo, em vez de virá-las e colocar de lado quando terminava. Claro que não queria ver o poema de novo. Bastava levar o tapa na cara uma vez, obrigado. Sem dúvida dá para fazer, só que demoraria mais. Veja bem, eles precisam isolar os componentes do produto e... todo o resto que Patrick disse foi um borrão. Não sou química. Lorenzo, digo, pegando o frasco de soro na geladeira e 2 pacotes de seringas esterilizadas no armário ao lado. Finjo estudá-los e baixo a voz até um sussurro: as anotações que eu tenho são as únicas cópias, não é? Ele bate na bancada com a palma da mão e corre para a sala dos ratos e coelhos. Ouço a porta principal do laboratório se abrir e se fechar. Capítulo 61. Mesmo ausente, Lin me orienta. Suas anotações são claríssimas, detalhadas como plantas de arquitetura. Se ela estivesse aqui, eu não estaria manuseando a seringa, e a injeção não introduziria uma mistura de proteínas e células-tronco no sangue da senhora Rei. Lin cuidaria disso, através de um furo aberto estrategicamente no crânio da paciente, uma operação que eu não estava ansiosa para realizar. Como se tivesse previsto seu desaparecimento súbito, Lin montou 2 procedimentos separados. Deixo de lado as instruções para aplicação direta no cérebro, encolhendo-me diante das fotos de crânios, estruturas de imobilização e instrumentos de perfuração, imaginando que tipo de maluco alguém precisaria ser para experimentar isso em si mesmo. Então me lembro da mulher que usou uma furadeira elétrica na própria cabeça nos anos 1970. Ela disse que isso abriu sua mente.
certo. O que estou para fazer é mais fácil, uma vez que a senhora Rei já foi preparada com um catéter antes de sair do asilo onde passa os dias atualmente. Acho que ela vai voltar para lá quando o teste terminar, não tem casa para onde ir, condeu fora de cena. Tremendo favor estou fazendo a ela, penso. Imagino se a velha que plantou meu jardim não está melhor na condição atual. Pelo menos não vai entender o que está acontecendo quando algum burocrata de terno informar o que aconteceu com seu filho e sua nora. E as netas. A oferta de Lorenzo ainda está em cima da mesa, mas como posso ao menos debatê-la comigo mesma? Que tipo de monstro embarcaria num voo com um passaporte falso deixando 4 filhos para trás? Mas até que ponto eu seria uma pessoa fodida se ficasse sabendo exatamente o que será feito desse próximo bebê? Super fodida, decido. De um jeito ou de outro, eu perco. A porta principal se abre sibilando e se fecha de novo, e passos ecoam no laboratório vazio. Os ratos guincham com a intromissão em seu espaço. Enzo? Mas não é Lorenzo. O intruso é Morgan, e atrás dele um rapaz usando roupa de ordenança empurra a cadeira de rodas da senhora Rei para dentro da sala. Ela parece muito mais velha do que na última vez em que a vi. Steven, agora numa missão idiota para encontrar sua namorada, ainda lutava com as tabuadas de multiplicação quando Delilah Rei foi à nossa casa com as plantas para o meu jardim. O primeiro presidente negro dos Estados Unidos tinha assumido o cargo e a senhora Rei estava em ótima forma, falando de política, esperança e que já estava na hora, querida, de esse país entrar nos trilhos. Ela sempre me chamou de querida, com aquele seu jeito sulista. Até ter o derrame. Ocorreu não muito depois de o presidente auspicioso entregar as chaves a um novo sujeito que a senhora Rei jamais chamaria de querido, auspicioso, carismático ou qualquer outra coisa na extremidade positiva de seu rico espectro vocabular. Quando liguei naquele dia para perguntar sobre um problema numa das minhas roseiras, o filho dela atendeu e me deu a notícia. Ainda posso ouvir a esperança na voz dele, sentir o otimismo ofegante, sem palavras, pairando entre nós enquanto eu delineava minha pesquisa. E se não funcionar? Perguntou Deu. E se minha mãe continuar sem falar coisa com coisa? Então tentaremos de novo. E vamos continuar tentando. E foi então que ele falou de dinheiro. Eu disse para nem pensar nisso, todo o tratamento seria gratuito. Agora me viro para minha primeira paciente humana, uma velha numa cadeira de rodas fitando o vazio branco do laboratório em volta. Como vai, senhora Rei? Pergunto, sabendo que ela só vai interpretar isso como uma sequência de palavras desconhecidas. Delilah Rei, a botânica que projetou meu jardim e falava de política e receitas de torta, me olha através de um véu de confusão e incompreensão. Belos brilhos hoje. Biscoito pelos seus pensamentos e quando o Red Sox fofocando e galopando, não sei. Vai haver hipertensão. Sua fala é fluida, desimpedida e sem sentido. Espero mudar isso. Olhando em retrospecto, não consigo me lembrar se esperava sucesso ou fracasso, mas nos meus sonhos sempre imaginei quais seriam suas primeiras palavras com significado verdadeiro desde o derrame. Enquanto incho a seringa com o líquido do frasco, percebo que minhas mãos estão tremendo. Aqui. Deixe que eu faço. É Lorenzo. Eu estava tão perdida nas lembranças que não o ouvi entrar no laboratório. Ele pega o frasco e a seringa e tira habilmente a quantidade certa do soro, seguindo as instruções de Lynn, bate nela 2 vezes com o nó do indicador e a observa contra a luz. Não faço ideia do que ele está fazendo. Lorenzo assente para Morgan, sinalizando que é hora. Enquanto a ordenança empurra a senhora Rei para a sala que eu preparei, Lorenzo segura meu braço. E balança a cabeça negativamente. A equipe dourada, seja quem for, está com o soro e as fórmulas. Certo, digo. Vamos lá. Eu tenho bilhetes, sussurra ele. Bilhetes para quê? Morgan pôs o nariz para fora da sala da senhora Rei. Para a Sinfônica na semana que vem, mente Lorenzo.
Beethoven, sabe? É difícil conseguir, se você não estiver na lista principal. Bom, eu não estou nem aí para sua lista principal ou sua sinfônica. Estamos esperando aqui e eu tenho outros compromissos. Claro que tem, Morgan. Um figurão feito você, diz Lorenzo. Ele está quase rosnando. Afasto os pensamentos sobre a fuga, pelo menos por enquanto, e entro na sala estéril com Lorenzo logo atrás. A senhora Rei está olhando para Tambor com uma expressão interrogativa, como se estivesse se lembrando de alguma coisa. Beleza é como beleza faz e pés de milho. Tão bobo, diz ela. O ordenança lhe dá um tapinha tranquilizador nas costas. Morgan ri. Lorenzo e eu trocamos um olhar. Sei o que ele está pensando, uma cidade inteira, um país, um continente assim. Uma torre de Babel moderna, só que, em vez de causada por uma divindade invisível, a confusão será provocada pelas mãos de um homem bem visível, que gosta de aparecer na televisão e que sentiu o gosto do poder que vem de milhões de seguidores cegos, só que ainda anseia por mais. Um homem que não tem ideia do inferno cujas portas está para abrir. O reverendo Cal Corbin deve ser louco, realmente louco. Será que ele pensou no resultado inevitável? Será que percebe o tumulto que sua trama vai causar não somente na Europa, mas em toda parte? Cadeias de suprimentos destruídas. Bancos e bolsas de valores destruídos. O mesmo transporte de massa, na verdade qualquer tipo de transporte, além de tráfego a pé e um ou outro cavalo. Fábricas destruídas. Em semanas, a maior parte da população do mundo morrerá de fome, desidratação ou violência. Os que restarem estarão ganhando a vida numa deturpada existência no estilo de Os Pioneiros, construída a partir do zero, um monte de feno e um silo de milho de cada vez. Mas talvez seja isso que ele queira. Talvez Cal Corbin e seus seguidores puros não sejam tão insanos assim. Certamente não são insanos demais para manipular o presidente Myers como uma marionete. Estamos prontos, Jean, diz Lorenzo, estendendo a seriga. Faça as honras. Pego-a, inspeciono o líquido procurando alguma bolha de ar, uma substância tão necessária, a não ser que entre na circulação cerebral da senhora Rei, e tiro a tampinha plástica. Morgan umedece os lábios enquanto eu insiro a agulha no catéter, prendendo o fôlego, e aperto o êmbolo com firmeza. A senhora vai ficar bem. A sala virou uma sauna, quente e abafada, o ar pesado. Ao meu lado Lorenzo liga um cronômetro e nós esperamos, todos os olhares fixos na mulher na cadeira de rodas. Parecem horas, mas fico sabendo que só se passaram 10 minutos quando Delilah Rey verifica o catéter, esfrega um ponto no lado esquerdo da cabeça grisalha e se vira para a caixa de acrílico onde Tambor está. Que coelho lindo, diz. Um coelho da Flórida. Eu tinha um viveiro cheio deles quando era pequena. A sala se ilumina feito os trópicos depois de uma monção. Capítulo 62. Sinto vontade de comemorar. Ou dançar. Ou dar cambalhotas no corredor vazio do laboratório. Quero champanhe, chocolate e fogos de artifício. Sinto-me, só um pouquinho, como um deus. E sinto que minha vida pode ter terminado. Morgan nos deixa depois de uma rápida conversa pelo telefone, a maior parte da qual faz referências à minha equipe, meu projeto e meu trabalho. Ele ainda está dando risinhos quando passa por nós e sai pela porta principal do laboratório, pedindo para o ordenança se apressar e levar a senhora Rey de volta ao asilo. Morgan, claro, tem mais trabalho a fazer. Bom, digo, virando-me para Lorenzo. Acho que é isso. Não necessariamente. Seu olhar vai até o armário refrigerado onde ainda estão 6 frascos, todos rotulados com o X vermelho da morte. De jeito nenhum, um sussurro. É o único jeito. As palavras que falei com Patrick ontem à noite brincam na minha cabeça, um disco arranhado repetindo: você mataria? Nunca vamos conseguir tirá-los daqui. Ele abre a porta da geladeira e puxa a bandeja com as neuroproteínas mortais, o veneno que,
mesmo numa quantidade ínfima, matou uma dúzia de ratos. Só precisamos de um, Gianna. Consulta o relógio na parede do laboratório. Os 2 ponteiros apontam para cima. Quando cheguei de manhã, o sargento Petrovski estava de serviço no posto de segurança. Ele bocejou, disse olá e bocejou de novo. Se ficou acordado a noite toda, o único aliado que tenho neste prédio deve estar em casa, dormindo para descansar do turno noturno. Certo. Plano B. Só que eu não tenho um plano B. Ou talvez tenha. Há um lavabo do tamanho de um armário perto do laboratório principal, não mais do que um quadrado de 1,5 m por 1,5 m de ladrilho com um vaso sanitário, uma pia e um daqueles secadores de mão que rugem como motores a jato e fazem a pele se esticar num efeito especial como de ficção científica. Tiro um frasco da bandeja e o enfio na parte da frente do sutiã, depois pego uma luva cirúrgica, daquele tipo sem pó, na caixa sobre a bancada. Já volto, digo, soprando ar na luva. Depois de pensar no que estou para fazer, pego mais 2 e vou na direção do lavabo. 6 frascos, certo? Pergunto, e ouço um armário se abrindo atrás de mim, depois a água correndo na pia do laboratório. Os soldados nunca nos revistam muito meticulosamente quando entramos no prédio de manhã ou quando saímos à noite. Afinal de contas, são homens. Talvez, depois de um ano sem ter que se preocupar com mulheres faladeiras, astúcias e poder femininos, talvez depois de tanto tempo em seu mundo de homens, esqueceram nossos segredos, nossos meios de esconder pequenos objetos cilíndricos. Talvez, depois de todo esse tempo com nosso silêncio, até suas suspeitas tenham se reduzido a nada. Verifico a tampa do frasco 5 vezes antes de considerar que é seguro, depois coloco o tubo no dedo de látex de uma luva, dou um nó antes de cortar o excedente e repito o processo com as outras 2 luvas. O resultado é um chumaço de látex azul, não exatamente cilíndrico e pequeno, mas provavelmente à prova de vazamento. 4 bebês saíram de dentro de mim. Posso suportar um pequeno desconforto durante a próxima hora. Depois que me arrumei e sequei as mãos, encontro Lorenzo no laboratório. Ele me dá um olhar de alerta e Paul vem na minha direção. Por algum motivo, o sujeito parece ainda maior quando estou de pé. Algum problema, doutora M.C. Cleland? Pergunta Paul. Só se você reduzir minha cota de idas diárias ao banheiro. Paul não tem resposta para isso, mas, depois de verificar cada sala do laboratório e se deter para olhar tambor em sua gaiola de acrílico, ele se vira para nós. Sigam-me. Nós não terminamos um retruco. Terminamos, Lorenzo? O olhar que lanço a ele é duro e, inconfundivelmente, uma pergunta distinta. Terminamos. Poxereta durante mais uns 5 minutos e eu prendo o fôlego quando ele abre a geladeira e passa mais tempo do que acho necessário contando os frascos. Depois nos leva pela porta do laboratório, pelo corredor, e aperta o botão de subida do elevador. Crachás, por favor. Ele estende a mão carnuda. É isso? Pergunto, passando o cordão pela cabeça. Ele se prende no cabelo e Paul estende a mão para soltá-lo. Sua mão roça minha têmpora e provoca um arrepio. Ele é gelado. Penso de novo em Dale, em Sharon e nas 3 meninas. Por algum motivo estranho imagino quem estará alimentando os animais da fazenda dos Rei. Uma vez, quando era mais criança do que homem, Steven me perguntou se os animais tinham linguagem. Não, respondi. Eles pensam? Não. Ele tinha lido um livro sobre abelhas na escola e me mostrou uma tarde, na cozinha. Era na época em que Steven, e não Sônia, queria chocolate quente todo dia às 4. Aqui diz que as abelhas podem ir encontrar pólen, voltar para a colmeia e contar às outras onde está o pólen. Ele leu parte do capítulo em voz alta e concluiu: a dança da abelha é como uma linguagem. É isso aí. Olhei o livro, examinando a biografia de um dos autores. Era uma criadora de abelhas com uma longa lista de credenciais, nenhuma das quais tinha muito a ver com linguística.
É isso aí, nada, retruquei. Sim, as abelhas dançam. Elas fazem uma dancinha tipo, ei, pessoal. Aqui está o pólen bom. Mas é só isso, garoto. Amarre as asas delas e faça com que andem de volta até a colmeia e elas vão dar orientações até a pedra mais próxima. O que as abelhas têm é comunicação, e somente uma forma especializada de comunicação. Isso não é linguagem. Só os humanos têm linguagem. E a gorila Coco? O livro dele era escrito por uma equipe de especialistas em animais. Coco é fantástica e sabe algumas centenas de sinais, mas, ainda assim, não faz o que os seus irmãos conseguem fazer. Na época, Sam e Léo estavam com 4 anos. Coco tinha 45. Steven pegou seu livro e foi para o quarto, carrancudo. Outra bolha estourada, pensei. É agradável imaginar que nossos amigos de 2 e 4 patas têm um mecanismo linguístico próprio. Talvez seja por isso que as pessoas ficam procurando provas. Mas não é verdade. Aqui, no elevador, eu me pego desejando que fosse. Pronto, diz Paul quando chegamos ao primeiro andar. Podem pegar seus laptops. Eles foram formatados. Lorenzo e eu reavemos nossas bolsas. Ele tem permissão de levar a cafeteira de seu escritório, porém nada mais, antes que Paul feche a porta e nos conduza até o posto de segurança. Tudo está igual: 2 soldados, uma máquina de raios-x para nossas bolsas e nenhum sorriso agora que o sargento Petrovski está fora de serviço. Somos apalpados um por um, nossos bolsos revistados, e o soldado que trabalha em mim passa um desagradável tempo extra na minha virilha e no decote. Pela expressão de Lorenzo, ele está recebendo o mesmo tratamento lá embaixo. Agora todas as possibilidades passam pela minha mente. Busca total. Mãos anônimas me apalpando, só estamos cumprindo ordens, senhora, enfiando-se em lugares que não lhes dizem respeito, encontrando o frasco embrulhado em látex. O que é isso, Jean? Perguntará Morgan. Eu me vejo em 1000 telas de televisão, uma apresentação de surpresa interrompendo um noticiário, um documentário sobre tigres de Bengala ou um desenho animado. Eu ao lado do reverendo Cal enquanto ele lê outro capítulo e versículo, enquanto uma câmera espoca me ofuscando, enquanto meu couro cabeludo arde por causa de um trabalho mal feito com a lâmina de barbear. Vejo o horror nos olhos de Patrick sendo levado de ônibus para Fort Meade e obrigado a ficar em posição de sentido enquanto meu corpo se mistura com os restos de Jimbo, Dale, Sharon e Deus sabe quem mais. Talvez Steven. Em vez disso, somos levados à porta. A porta da rua é a serventia da casa, digo quando estamos do lado de fora, à luz do fim da tarde. Paul nos observa ir na direção dos carros. Não sei se ele ouve o que eu falo, mas grita para nós: vão embora. E não voltem. Ele desaparece no prédio com as mãos enfiadas nos bolsos. Acho que o vejo suspirar. Capítulo 63. Uso o telefone de Lorenzo para entrar em contato com Patrick e dizer que estou indo para casa. Lorenzo, claro, ainda tem celular, que eu, não. Você teria se estivesse na Itália, digo a mim mesma, mas afasto o pensamento da cabeça. Não posso pensar nisso agora. Não posso pensar em nada, a não ser em entrar no carro e tirar esse veneno de dentro de mim. Então, fala Lorenzo, segurando meu pulso esquerdo e acariciando a velha queimadura com o polegar. Preciso ir, você sabe. Enquanto ainda há tempo. Sei. Ele se afasta e abre a porta do carona do seu carro. Tira do porta-luvas um envelope fino e me entrega. Isso é para você. Parece um passaporte e algo mais, chato e duro. Imagino que seja um celular. Me dê um segundo, peço. Fecho a porta e levanto a saia, me livrando do embrulho de látex e colocando-o dentro de um copinho com canudo, de Sônia. Ela já tem idade para não usar canudo, mas suco num copo de plástico sempre foi uma boa alternativa a suco espalhado por todo o para-brisa do Honda.
fecho a tampa e suspiro de alívio. Jean. Morgan está correndo até nós, os braços estendidos, frenético. O soldado atrás dele dá passos comedidos, os braços relaxados, a não ser pelo cotovelo esquerdo e a mão espalmada, perto demais da arma. É a própria imagem da disciplina militar. Morgan tem sorte de não estar por aqui na era dos alistamentos obrigatórios. O cara provavelmente morreria em sua primeira trincheira. Isto é, se o seu pelotão não acabasse com ele antes. O envelope de Lorenzo vai para baixo do banco do carro, como se a mão de outra pessoa estivesse obedecendo a instruções de um cérebro estranho. De modo automático, abaixo a mão, escondendo a prova antes que Morgan, agora junto da janela, me pegue com o passaporte da esposa morta de Lorenzo. Não sei qual é a pena por andar com documento de identidade falso e não estou ansiosa para descobrir. O soro, infelizmente, precisa ficar onde está por mais um tempinho. Precisamos de você lá dentro, diz Morgan. Por quê? Pergunto, ligando o motor do Honda e fingindo ignorância. Se esqueci alguma coisa, posso vir buscar amanhã. Não vi meus filhos durante todo o fim de semana. Só então me ocorre porque querem que eu volte para dentro. O projeto acabou, assim como minha liberação do silêncio. Morgan enfia a mão pequena e rosada pela janela. Lorenzo se coloca entre nós na mesma hora. Deixe ela ir, manda Lorenzo. O soldado não se moveu, a não ser para sacar a arma. Não sei merda nenhuma sobre armas, mas sei o suficiente para entender onde isso pode acabar se eu não assumir algum controle. Depressa. Enzo, você precisa ir embora, peço, vendo em seus olhos que ele não tem nenhuma intenção de sair de sua posição entre a dureza daquele cano de aço e minha janela aberta. Ele comprova minha percepção. Nenhum dos dois vai embora, diz Morgan. O relógio no meu painel leva uma eternidade para passar de 13h36 para 13h37. Certo. Tiro as mãos do volante. Estou desligando o carro. Com a mão esquerda ainda no ar, desligo o motor usando a direita. Está bem? Posso sair agora? Morgan, que se encolheu o mais para longe possível da linha de tiro, sinaliza para o soldado e a arma baixa ligeiramente. Ela não volta para o coldre enquanto abro a porta do carro. Morgan guia os três pelo estacionamento. Sinto pouco consolo em saber que Lorenzo está alguns passos atrás de mim, um escudo vulnerável entre várias balas e meu corpo. Passamos pelo posto de segurança e somos arrebanhados até um elevador. Em vez de apertar o botão para o subsolo, Morgan insere seu crachá e aperta SS2, subsolo 2. Encaro Lorenzo. Meu olhar é uma mistura de dúvida, medo e derrota enquanto a porta se abre. Ele põe a mão na base das minhas costas, me firmando, e seguimos Morgan, com o soldado atrás de nós, imóvel e silencioso, mas definitivamente presente. Capítulo 64. Se o andar do nosso laboratório e o dos escritórios eram tumbas solitárias, o subsolo 2 é uma colmeia zumbindo de atividade. Cubículos lado a lado abrigam 2 homens cada. Suas paredes frágeis, da altura dos ombros, não permitem privacidade, apenas observação constante por parte dos guardas uniformizados que patrulham os corredores. Conto 12 deles, todos desprovidos de jovialidade como o homem que agora anda atrás de mim, suficientemente perto para eu sentir cheiro de tabaco, café e alguma loção pós-barba enjoativamente doce. Nenhum dos ocupantes dos cubículos levanta a cabeça quando passamos, estão de cabeça baixa, examinando pilhas de gráficos do Excel e fórmulas escritas à mão ou olhando inexpressivos para as telas dos computadores. Deve haver 50 pessoas na sala sem janela, abafada. Alguns, a maioria, são jovens, mal saídos da faculdade. Paro e olho dentro de um cubículo, pensando reconhecer a letra de Lin. Morgan estala os dedos diante do meu rosto. Olhos para frente, Jean. A mistura de loção pós-barba, tabaco e café está quente na minha nuca. A mão de Lorenzo roça na minha, demorando-se,
me lembrando de que não estou sozinha. Passamos pelos cubículos e chegamos à extremidade oposta da colmeia. Morgan enfia seu crachá em outra fenda e uma porta dupla se abre para uma sala que não é diferente da toca de roedores e coelhos um andar acima de nós. Aqui, em vez de ratos guinchando e coelhinhos farejando, as gaiolas abrigam primatas. Grandes símios, para ser específica. 3 fileiras de portas de aramado cobrem as paredes à esquerda e à direita, cada uma rotulada com um número de identificação e 4 linhas de dados: idade, espécie, data do experimento, técnico supervisor. Os gritos e grunhidos dos chimpanzés, quando entramos, são ensurdecedores. Mas não é isso que me incomoda. A maioria das gaiolas está vazia. Os rótulos continuam nas portas: bonobo, gorila, orangotango, 3 dos 5 grandes primatas. Com os chimpanzés que gritam, são 4, e metade deles já se foi. Engulo em seco e olho para Lorenzo, pálido a ponto de se fundir com as paredes brancas do laboratório. Claro que está lívido. Sem dúvida pensam mesmo que eu. Eles estão trabalhando com os símios, uma espécie de cada vez, e guardaram os chimpanzés, o parente mais próximo dos humanos, para o último lugar. Ou o penúltimo. Há um último primata que ainda não está nas jaulas, pelo menos por enquanto, um que eles não ousaram colocar. Todo o sangue nas minhas veias gela. A 5ª espécie de grandes primatas somos nós. Humanos. Meus joelhos cedem e eu cambaleio para a esquerda, batendo na jaula do experimento número 412, um chimpanzé macho que deve ter uns 35 quilos a mais do que eu. Os alertas repetidos de Lin soam na minha cabeça como uma sirene antiaérea. Nunca, Jean, nunca chegue perto deles. Nós temos técnicos e treinadores para isso. Não dê comida, não faça carinho, nem chegue à distância de uma cuspida das jaulas. Fique no meio do corredor. Esses caras alcançam até 1 metro e, acredite, não são fofinhos, disse Lin no nosso primeiro passeio pelo laboratório, alguns meses depois de sua verba chegar e permitir que comprássemos 2 chimpanzés. Eles parecem fofinhos, falei. Olhe só aquele ali. Mason, um macho de 1,20 metros usando fralda, chupava picolé numa jaula perto. Espere até ele mostrar os caninos, querida. Esses caras são bombas relógio instáveis. Nenhum lutador profissional conseguiria segurar um deles, mesmo se tentasse. Já ouviu falar de Charla Nash? Balancei a cabeça. Deveria querer ouvir? Não. Pense naquele tal de Hannibal Lecter. Pense no que ele fez com aquela linda enfermeira quando esqueceram de colocar a máscara de rock esquisita nele. Comparado com um chimpanzé, Lecter é inofensivo como um gatinho anestesiado. E você nem vai saber o que acertou. O que me acerta agora é um tapa na cara e o gosto amargo de sangue nos lábios. Parte do meu couro cabeludo, a parte que o número 412 está puxando com a força de uma picape monstro num campeonato de reboque, foi incendiada ou cravada com a extremidade hedionda de uma picareta. Meus joelhos cantam um dó agudo quando o osso encontra os ladrilhos e 2 forças opostas agem sobre mim, a gravidade me puxando para baixo e o chimpanzé tentando me levantar pelos cabelos. A voz de Lorenzo, fraca e distante, grita: faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa. Ele está falando comigo? Ergo o braço para o fogo na minha cabeça, e uma mão que não é uma mão, mas uma garra, a segura com um aperto de torno. Charla Nash, Charla Nash, Charla Nash, penso, o nome surgindo dentro de mim junto com fotos dos olhos dela arrancados, das mãos que pareciam ter sido postas num moedor de carne, do talho no lugar onde deveria estar a boca. Um disparo atravessa o ar acima da minha cabeça, e eu caio. Capítulo 65. Não estou inconsciente. Se estivesse, não sentiria dedos passando pelo meu cabelo embolado, apagando o fogo da dor. Não estaria acrescentando zoológicos, safaris e fantasias infantis com a primatologista Jane Goodall à minha lista de coisas em que nunca mais devo pensar de novo.
Não ouviria Morgan gritando como uma criança petulante que acabou de ter a chupeta arrancada da boca. Por que você fez isso? Abro os olhos e vejo o soldado, com a mão ainda tremendo depois do que deve ter sido sua primeira morte, olhando de mim para Lorenzo e Morgan, depois para o número 412 estirado na gaiola. Antes que ele possa responder, Morgan abre a boca de novo. Isso é fantástico. Ótimo. Seu idiota. Eu deveria colocar você numa jaula dessas, só que você não tem cérebro suficiente. Sabe quanto esses animais custam? Aparentemente, mais do que eu, Morgan, digo. Meu Deus. Ele se vira para Lorenzo. Qual é o dano? Lorenzo soltou os dedos do chimpanzé dos meus cabelos e me deita no chão de ladrilhos, inspecionando o talho no meu rosto. Um fio de sangue quente escorre até minha boca. Dói? Pergunta ele, tateando um ponto perto da minha têmpora. Se dói? Não, só parece que minha cabeça foi arrastada numa lixa grossa. Queima. Dói, respondo, levando a mão ao ferimento. Não faça isso. Preciso limpar. Morgan, arranje um kit de primeiros socorros. Como vou saber onde eles guardam as merdas de primeiros socorros? Sou gerente de projeto. Você é um gerente de projeto de merda, Morgan, retruca Lorenzo. Você é um cientista vagabundo, um pesquisador péssimo, e se algum dia eu pegar você sozinho, vou te fazer em pedaços, um osso de cada vez. Comece a procurar. Tente no armário do canto, o que tem uma cruz vermelha. Baixinho, ele diz, escroto. Eu estou ok? Pergunto, querendo tocar no rosto, garantir que tudo ainda está onde deve. Melhor do que ok, responde Lorenzo. E, Morgan, quando achar o tal kit, chame um médico. Os sapatos de Morgan voltam, até ele estar tão perto que quase consigo ver meu reflexo neles. Não dá. Esta é uma instalação confidencial, para o caso de você não ter notado. Lorenzo ignora enquanto banha o lado direito do meu rosto com água oxigenada e coloca um curativo limpo sobre o ferimento que vai da linha dos cabelos até o canto da boca. São principalmente arranhões superficiais. Você consegue ficar de pé? Acho que sim. O laboratório, com os chimpanzés que restam, entra em foco. O que está acontecendo, Morgan? Agora ele está no modo profissional, tendo esquecido minha condição de quase vítima de um primata furioso. Precisamos que você volte ao trabalho. Fazendo o quê? Você disse que tínhamos terminado. Aquele capanga de aluguel chamado Paul falou que tínhamos terminado. Vocês apagaram nossos arquivos. Espero enquanto Morgan estuda os cadarços dos próprios sapatos. Me sigam. Deixamos a sala dos animais e passamos por outra porta dupla. Dentro, uma réplica do laboratório do subsolo zumbi com atividade. Aparentemente ninguém ouviu meus gritos. Nem o tiro. Ou talvez tenham ouvido e não se importam. Demoro alguns segundos até ver os emblemas dourados nos jalecos e os pequenos quadrados dourados nos crachás pendurados no pescoço de todos os homens. Aqui, como na sala atulhada de cubículos do lado de fora, todo mundo fica de cabeça baixa e soldados patrulham os corredores. Bem-vindos à equipe dourada, diz Morgan, parecendo mais um apresentador de programa de auditório do que um cientista. Nenhuma surpresa. O cara não consegue achar um kit de primeiros socorros nem quando o negócio está na sua cara. Ele nos leva até pouco mais de 1 metro quadrado de bancada vazia e para, esperando até nos sentarmos. Certo, Morgan, vou morder a isca, digo. Que diabo é isso? É sua nova equipe. Ele estende um braço. E você pode ganhar todos esses prêmios, imagino falando. Não entendi. Vai entender. Morgan assente para alguém atrás de mim. Um homem com lentes bifocais grossas como um tijolo de vidro aparece e coloca 2 fichários grossos na nossa frente, cada um com altamente secreto em letras douradas.
Dentro está a maior parte dos dados que eu tinha no meu laptop. Antes que o cara das bifocais saia, capto outro brilho de ouro em seu anelar esquerdo. Morgan se vira para o soldado que matou o chimpanzé. No último instante, penso, e dá instruções que não consigo ouvir. Gianna, diz Lorenzo, cutucando meu cotovelo. Ele não me encara, seu olhar permanece no laboratório. Depois bate no dedo anelar da mão esquerda. O banquinho em que estou sentado é um daqueles ajustáveis, com a alavanca embaixo do assento. Levanto até que consigo ver a maior parte do laboratório. Homens estão coçando cabeças, girando lapiseiras, esfregando olhos cansados. Todos, sem exceção, têm uma aliança de ouro no dedo anelar da mão esquerda. E todos parecem muito assustados. Eles não são voluntários, Enzo, são? Ele balança a cabeça. Ah, meu Deus! Cada homem dentro desse complexo é casado, talvez tenha filhos. Tremendo incentivo. Depois de dar uma bronca no pobre soldado, que parece ter visto seu último contra-cheque sair voando, Morgan volta. Preciso de uma fórmula, pessoal. Esta noite. Amanhã de manhã preciso de um soro que funcione. Nós acabamos de lhe dar o soro que funciona, replico. E você tem os frascos. Os 5. Preparo-me para o papo de Jean e seguro a borda da bancada com as duas mãos. Melhor mantê-las segurando qualquer coisa, pois o que elas querem fazer agora é se fechar em volta do pescoço de Morgan. Com força. Ele sorri. Você me deu um soro que funciona, Jean. Eu quero outro. Finjo completa ignorância. Morgan une as mãos com um estalo. Certo. Deixe-me explicar em termos simples. Nós temos um processo antivernique. Ele funciona. Todos vimos a senhora não sei das quantas passar de uma idiota balbuciante para uma entusiasta dos coelhinhos. A senhora Rei Indigo. Ela tem nome. Tanto faz. Agora queremos a mesma coisa, mas diferente. Lorenzo revira os olhos. Você quer opostos semânticos, Morgan? Se essa cutucada incomoda nosso chefe, ele não demonstra. Talvez não entenda a piada. Morgan nunca foi uma estrela brilhante no universo da linguística. Quero o oposto do que vocês já me deram. Quero uma neuroproteína que induza a afasia de Wernicke, e para amanhã. Portanto, trabalhem. Lorenzo fala primeiro. O que eles prometeram a você, Morgan? Um título de sócio vitalício na melhor boate de striptease de Washington? Eu não sabia que você conseguia levantar a coisa. Só me deem o que eu quero. Agora cada par de olhos no laboratório está voltado para nós. Não, respondo. Morgan se inclina até que seu nariz quase toca no meu. Perdão? Não escutei. Eu disse, não. É uma negativa, Morgan. Uma recusa ao seu pedido. O oposto da concordância. Pela primeira vez desde que o conheço, Morgan dá uma gargalhada. É uma gargalhada baixa e ofegante. Não é um pedido, Jean. Ele consulta seu relógio, suspira como se esse negócio estivesse tomando mais do seu tempo valioso do que ele havia previsto, e chama um dos soldados que patrulham no canto do laboratório. Cabo, leve esses dois à sala 1 e mostre o que há lá dentro. Quando eles derem uma boa olhada, traga-os de volta. A sala 1 fica do outro lado do laboratório, após atravessar uma porta dupla trancada capaz de deter qualquer coisa. Tento não pensar em possibilidades orwellianas como ratos e cobras. De qualquer modo, na verdade meus piores medos andam em duas pernas e têm nomes como Sam, Léo e Sônia. Meus piores medos são meus filhos. O cabo, vestido com roupa de camuflagem e botas de combate, nos leva até a porta de aço. Com a mão esquerda, noto que ele também usa aliança. Ele enfia um cartão no leitor eletrônico e fica de lado enquanto a porta se abre,
revelando um vestíbulo e outra porta que permanece fechada quando deixamos o laboratório para trás. Só quando a porta de entrada desliza fechando-se, eu percebo que esse espaço é como um túmulo. Odeio espaços confinados, sempre odiei. Lorenzo estende a mão para minha. Sua pele está quente e toda a sala é uma fornalha e o suor escorre por meu rosto no que parecem rios de sal, me queimando por baixo do curativo na bochecha. Mas não me sinto quente. Sinto como se um lençol de gelo tivesse se enrolado em volta de mim enquanto o cabo avança e destranca a outra porta. Dentro, sentadas na única mobília da sala, além de um vaso sanitário sem tampa, estão 3 pessoas. Penso nos grandes primatas, nos hominídeos. Gorilas e orangotangos, bonobos e chimpanzés. E, claro, nos humanos. O humano da esquerda fala meu nome antigo, um nome que não ouço há 20 anos. Na segunda sílaba de Gianni, uma pontada de dor a joga para trás contra a parede de aço. A pancada nauseante ecoa na sala. Parece o som abafado de uma arma. Continua no próximo vídeo. Ajude o canal a crescer deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal. Você ainda pode ajudar com qualquer valor via Pix na chave deixada na descrição.